Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos. Estamos aqui mais uma vez reunidos para que possamos apresentar as conclusões do nosso estudo. Nós pedimos a Deus que possa nos inspirar para que as lições sobre as quais ouviremos hoje possam ser úteis e possam nos ajudar a ser melhores cristãos no nosso dia a dia. O estudo que nós vamos apresentar hoje tem por título A Influência dos Espíritos nos Acontecimentos da Vida, tal como ele se encontra exposto nas questões 525 a 535 do Livro dos Espíritos. Normalmente eu faço um apanhado, não leio todas as questões, mas dessa vez eu vou ler as questões porque eu acho que elas realmente acrescentam muito, são muito interessantes e eu vou comentar cada uma delas. Pois bem, a questão 525 diz o seguinte: exercem os espíritos alguma influência nos acontecimentos da vida? E a resposta é: certamente, pois que te aconselham. E existe uma subquestão A, que é: exercem essa influência por outra forma, que não apenas pelos pensamentos que sugerem, isto é, têm ação direta sobre o cumprimento das coisas? E a resposta que nos dão os espíritos é: sim, mas nunca atuam fora das leis da natureza. E aí Kardec faz o seguinte comentário: imaginamos erradamente que aos espíritos só caiba manifestar sua ação por fenômenos extraordinários. Quiséramos que nos viessem auxiliar por meio de milagres e os figuramos sempre armados de uma varinha mágica. Por não ser assim é que oculta nos parece a intervenção que tem nas coisas deste mundo, e muito natural o que se executa com o concurso deles. Assim é que, provocando, por exemplo, o encontro de duas pessoas que suporão encontrar-se por acaso, inspirando a alguém a ideia de passar por determinado lugar, chamando-lhe a atenção para certo ponto, se disso resulta o que tenham em vista, eles obram de tal maneira que o homem, crente que obedece ao impulso próprio, conserva sempre seu livre-arbítrio. E aí, para a gente entender mais isso, meus amigos, a gente tem que entender um pouco dessas leis da natureza, que é a mencionada na resposta. O que são essas leis da natureza? As leis da natureza tem dois tipos de leis no nosso universo. As leis que regem o universo são leis naturais ou morais e leis físicas também, tá certo? Todas essas leis são leis de Deus. As leis físicas cobrem as questões físicas mesmo do universo, a lei da gravitação, a lei de conservação de momento. Então, são leis que regem aspectos físicos do universo, lei da relatividade. Já as leis naturais ou morais também são chamadas assim porque elas regem outros aspectos que não os físicos do universo, mas elas são tão fortes e provêm de Deus igualmente como as leis físicas, que são a lei de justiça e amor e caridade, a lei de progresso e outras leis que existem, que regem aspectos não físicos do universo. Uma dessas leis pelas quais a gente tem que entender como se dá a influência dos espíritos sobre nós é a lei de sintonia. O que é, afinal, a lei da sintonia? Para a gente entender o que é a lei da sintonia, a gente tem que entender o seguinte: nosso pensamento tem muito poder. Nós somos uma usina de força. Aquilo que nós pensamos influencia o universo. Como assim influencia o universo? A doutrina nos ensina que o universo está banhado numa energia, numa protomatéria chamada fluido cósmico universal. E o fluido cósmico universal é o meio pelo qual os nossos pensamentos se deslocam no universo, assim como o ar é o meio pelo qual o som se desloca no ar, ou na água, ou pela matéria, mas o som precisa de um meio para se deslocar. Então, os nossos pensamentos também precisam, e esse meio fluido cósmico universal. Quando nós pensamos, nós estamos fazendo o quê? Emitindo os pensamentos. Nossos pensamentos não ficam só conosco, eles estão sendo jogados para o universo. E nós estamos sempre emitindo pensamentos, porque nós não paramos de pensar, assim como um rádio está emitindo ondas. E os espíritos desencarnados, que têm o mesmo tipo de pensamento, estão em sintonia com os nossos pensamentos e são por ele atraídos.
Como assim? Imagina que como se todos os espíritos desencarnados no plano espiritual tivessem um rádio. O rádio tem um dial. A gente vai girando o dial. Então, o que, que acontece? Se eu quero escutar, por exemplo, uma rádio que toca bossa nova, no meu dial vai estar lá marcado uma rádio que toca bossa nova. E se eu não sei o que é, eu vou girar o dial até achar uma rádio que toque bossa nova. Pois bem, os espíritos desencarnados, eles costumam ser atraídos por quem eles têm afinidade, sintonia, ou seja, por quem tem um pensamento parecido com eles. E nós somos como uma estação de rádio emitindo rádio, e eles escutam, sentem esses pensamentos e costumam ser atraídos por aquelas pessoas afins deles. Então, o que que significa, gente? Que se nós pensamos o bem, nós atraímos o quê? Espíritos bons, mais adiantados. Se nós pensamos, se nós fazemos o mal, nós atraímos o quê? O mal, espíritos mais atrasados. Isso é extremamente importante porque nós fazemos trocas energéticas com aqueles seres espirituais, com aqueles espíritos que nós atraímos, que estão ao nosso redor. Então vejam qual é a responsabilidade que nós temos pelo nosso pensamento. Aquilo que nós pensamos emite espíritos parecidos conosco e nós trocamos energias com eles, reforçando muitas vezes o tipo de pensamento que nós somos. Então, essa é uma questão fundamental para nós. Vigiar aquilo que nós pensamos. O Cristo já falou, vigiai e orai. Porque aquilo que nós pensamos, nós estamos atraindo. É bom nós dizermos que esses espíritos que nós atraímos, que têm um pensamento similar ao nosso, não são os únicos espíritos que estão ao nosso redor. Nós podemos ter espíritos familiares, que costumam acompanhar uma determinada família. Nós temos o nosso mentor, o nosso anjo da guarda, que está do nosso lado também, tentando nos influenciar para o bem, que nosso mentor é um espírito um pouco ou bastante mais adiantado que nós, que está ali ao nosso redor tentando nos ajudar também. E às vezes temos espíritos que nos obsidiam, com os quais nós criamos alguma inimizade, que estão querendo nos influenciar para o mal. Esse conjunto de espíritos, eu tenho que ver com quais eu vou fazer troca. Ou seja, com quais eu vou estar me identificando com o pensamento. Então, eu tenho que tentar pensar o quê? Coisas boas. Mas aí vocês podem pensar, mas como pensar coisas boas? Eu não consigo pensar coisas boas o tempo inteiro. É verdade. Nós não temos o pensamento contínuo no bem. Até porque a Terra ainda é um planeta de provas e expiações. Ou seja, é um planeta muito atrasado na escala de progresso dos mundos. E a Terra é muito atrasada porque ela é habitada por espíritos predominantemente maus. E aí, para que vocês não se assustem, eu vou colocar o seguinte: o bem para a doutrina espírita é sempre ativo, é ser benevolente, é fazer o bem. O mal é simplesmente a ausência de bem. Então, se você diz, olha, eu não faço mal a ninguém, mas se você também não faz bem ativamente, se você não é caridoso, para a doutrina espírita você está fazendo mal, pelo simples fato de não estar fazendo bem. É por isso que a doutrina também afirma, fora da caridade não há salvação. Mas voltando ao nosso assunto, aí a gente pode dizer, mas eu não consigo ter um pensamento contínuo no bem. Sim, a maioria dos habitantes da Terra, enorme, gigantesca maioria, não está no estado evolutivo ainda que permita que eles tenham um pensamento contínuo no bem. Mas você já pode ter pensamentos pontuais no bem e você já pode evitar que os pensamentos maus fiquem rondando o tempo inteiro na nossa mente, que nós fiquemos pensando neles. Como assim? Vocês vão dizer o seguinte, mas eu não posso evitar que o pensamento mal venha. É verdade, a gente não pode evitar que o pensamento mal venha, mas a gente pode evitar de ficar remoendo ele na nossa cabeça. O pensamento mal vem e a gente para de pensar nele, a gente toma uma ação consciente de deixar de pensar nele, para que aquilo não fique rodando dentro da nossa cabeça, crescendo.
É mais ou menos como uma metáfora que eu gosto do seguinte: ninguém pode impedir um passarinho de voar sobre a nossa cabeça. Se eu estiver distraído, eu não posso nem evitar que ele pouse na minha cabeça. Mas todos nós podemos evitar que o passarinho faça um ninho na nossa cabeça. Da mesma forma, nós podemos evitar que os pensamentos maus façam um ninho na nossa cabeça, que a gente fique regozijando e engordando eles. Eles vêm e a gente para de pensar neles, a gente manda eles embora. O Livro dos Espíritos fala, nesse sentido, dessas trocas todas, o seguinte: todas as imperfeições morais são outro tanto de portas abertas que dão acesso aos maus espíritos. Por quê? Porque aí a gente está pensando o seguinte: os espíritos que podem nos influenciar para o mal. Quando nós temos falhas morais, quando nós ficamos pensando muito em coisas mais, nós deixamos o quê? Uma porta aberta para esses maus espíritos, quando nós temos pensamentos semelhantes a eles. Então, para que nós sejamos influenciados, por exemplo, para o mal, por maus espíritos, nós temos que deixar uma porta aberta para eles. Se nós não deixarmos uma porta aberta para eles, nós não nos deixamos influenciar. E mesmo assim, a doutrina nos diz o seguinte: não existe arrastão irresistível para o mal. Se lembrem que na resposta falou que o homem sempre age dentro do seu livre-arbítrio. Então eu posso estar sendo influenciado, mas como um conselho, um sussurro que eu escute de um amigo, e que sugira que eu faça algumas coisas ruins. Eu sempre posso decidir não fazer aquelas coisas, porque eu tenho meu livre-arbítrio. Então não existe um arrastão irresistível para o mal. Agora, os espíritos também nos falam, em relação a essa pergunta, que os espíritos também não só influenciam a gente dessa forma, que eles fazem outras coisas, mas sempre dentro das leis da natureza. Então, eles não fazem milagre, mas tem algumas coisas que são permitidas. A nossa casa, o Rita de Cássia, por exemplo, tem trabalhos de passe de tratamento, onde os espíritos bons, são espíritos médicos que trabalham na casa, com o auxílio dos médiuns, vão jogar fluidos benéficos sobre aquelas pessoas que procuram trabalho de passe de tratamento, que vão muitas vezes fazer com que aquelas pessoas passem melhor por uma situação de dor física ou uma dor moral, que às vezes são maiores do que as dores físicas, que às vezes vão ajudar aquela pessoa a se curar mais rápido de uma enfermidade, que vão equilibrar aquela pessoa. Agora, nem sempre, quando a gente está falando de enfermidades físicas, o passe-tratamento vai resolver. Por quê? Porque os espíritos não fazem milagres. Tem que ver aquilo que está dentro do cabimento da lei de Deus. Tem que ver o quanto a pessoa entra em sintonia para receber aquelas também energias benfazejas. Então, os espíritos não agem apenas nos sugerindo ou influenciando cursos de ação, mas também essas trocas energéticas que eles fazem conosco podem ter uma ação concreta de uma forma diferente, como, por exemplo, através do passe de tratamento. Agora, a pergunta 526 vai falar o seguinte, indagar o seguinte: tendo como tem ação sobre a matéria, podem os espíritos provocar certos efeitos com o objetivo de que se dê um acontecimento? Por exemplo, um homem tem que morrer, sobe uma escada, a escada se quebra e ele morre da queda. Foram os espíritos que quebraram a escada para que o destino daquele homem se cumprisse? E a resposta que os espíritos nos dão é exato que os espíritos têm ação sobre a matéria, mas para o cumprimento das leis da natureza, não para as derrogar, fazendo que, em dado momento, ocorra um sucesso inesperado e em contrário àquelas leis. No exemplo que figuraste, a escada se quebrou porque se achava podre, ou por não ser bastante forte para suportar o peso de um homem. Se era destino daquele homem perecer de tal maneira, os espíritos lhe inspirariam a ideia de subir a escada em questão, que teria de quebrar-se com seu peso, resultando-lhe daí a morte por um efeito natural e sem para que isso fosse mister a produção de um milagre. A pergunta 527 vai no mesmo sentido. Diz o seguinte: tomemos outro exemplo.
em que não existe a matéria em seu estado natural. Um homem tem que morrer fulminado por um raio. Refugia-se debaixo de uma árvore. Estala o raio e o mata. Poderá dar-se tenham sido os espíritos que provocaram a produção do raio e o que o dirigiram para o homem? A resposta que os espíritos nos dão é o seguinte: dá-se o mesmo que anteriormente. O raio caiu sobre aquela árvore em tal momento, porque estava nas leis da natureza que assim acontecesse. Não foi encaminhado para a árvore por se achar debaixo dela o homem. A este, o homem, sim, foi inspirada a ideia de se abrigar debaixo de uma árvore, sobre a qual cairia o raio, porquanto a árvore não deixaria de ser atingida, só por não lhe estar debaixo da fronde o homem. Então, também tem a questão 528, que vai nesse sentido. No caso de uma pessoa mal intencionada disparar sobre outra um projétil que apenas lhe passe perto sem atingir, poderá ter sucedido que um espírito bondoso haja desviado o projétil? E a resposta dos espíritos é a seguinte: se um indivíduo alvejado não tem que perecer desse modo, o espírito bondoso lhe inspirará a ideia de se desviar, ou então poderá ofuscar o que empunha a arma, de sorte a fazê-lo apontar mal, porquanto, uma vez disparada a arma, o projeto segue a linha que tem que percorrer. E aí a gente pode estar se perguntando, meus amigos, mas espera aí, os espíritos, afinal de contas, têm alguma coisa a ver com o nosso desencarne? A resposta tem sim. Como que isso funciona? Isso funciona da seguinte forma: todo espírito que tenha já algum progresso intelecto-moral, como todos nós aqui que estamos ouvindo esse vídeo, acredito que tenhamos, eles planejam, junto com o seu mentor e junto com os bons amigos, enquanto estão na erraticidade, enquanto estão desencarnados, como vai ser a sua próxima encarnação. Por quê? Porque a encarnação é uma ferramenta de progresso. O objetivo de nós estarmos aqui na matéria encarnados é fazermos progresso moral e intelectual. Então, é o objetivo da encarnação que nós façamos o maior progresso possível. E como é que a gente faz para a encarnação ser, digamos assim, eficiente? Bom, se a gente falar com qualquer gerente de projeto, com qualquer engenheiro, ele vai dizer como é que faz para um projeto ser eficiente. Ele tem que ser planejado. Então, nós temos, junto com os nossos mentores, o planejamento reencarnatório. O que é o planejamento reencarnatório? É o detalhamento, não em detalhes pequenos, mas de forma macro, dos principais pontos da nossa próxima encarnação. Como assim? Novamente, a gente escolhe a família que a gente vai encarnar, o país que a gente vai encarnar, se nós vamos ter posses, se nós não vamos ter posses, se nós vamos ter doenças de nascença, se nós vamos adquirir doenças graves no curso da nossa encarnação, e também, por exemplo, o tipo de desencarne que nós vamos ter. Se vai ser um desencarne natural, se vai ser um desencarne violento, se vai ser um desencarne por uma doença grave. Então, todos esses fatos são planejados junto com o nosso mentor. Então, a gente tem que ter em mente que nós estamos aqui na matéria por um tempo limitado, e esse tempo está planejado, a duração da nossa encarnação está planejada. Agora, é importante a gente saber que esse planejamento ele não está escrito na pedra. Ele pode sofrer variações. Por exemplo, se a nossa encarnação está sendo extremamente útil, pode ser que os espíritos consigam nos ajudar e prolonguem a nossa estada encarnado aqui na Terra, porque a encarnação está sendo útil. Se a encarnação, nós estamos nos afundando, se nós só estamos fazendo bobagem, pode ser que essa encarnação seja um pouco abreviada. Então,
isso daí é uma forma como os espíritos eventualmente podem modificar o planejamento encarnatório em consequência das nossas ações. E quando está chegando no momento do nosso desencarne pelo planejamento reencarnatório, note, a gente não vai planejar assim. No dia 2 de dezembro de 2000, eu vou perecer num acidente de trânsito onde um caminhão vermelho vai abalroar o meu carro. Não é assim. A gente só planeja que, olha, vai ser um desencarne, digamos assim, violento para um acidente. E aí, nesse caso, os espíritos, quando vai chegando a hora do desencarne, vão vendo as situações que existem e pode ter uma influência dos espíritos para que eu tome uma outra ação para que se leve, no final das contas, ao desencarne. Então, esse é um ponto importante. Depois temos a pergunta 529, que ele tem um pequeno comentário sobre balas encantadas, que seria uma lenda que existia antigamente, que os espíritos falam, não, bala encantada é lenda, bala que fica zigue-zagueando pelo ar. Mas ela se divide em uma subpergunta A, que é bastante importante, que é, podem os espíritos que dirigem os acontecimentos terrenos ter obstado sua ação por espíritos que queiram o contrário? E a resposta dos espíritos é, o que Deus quer se executa. Se houver demora na execução ou lhe surgem obstáculos, é porque ele assim o quis. E a resposta, traduzindo essa resposta, podem sim, gente. Podem sim, por quê? Porque o homem tem livre-arbítrio. Então, os espíritos benfazejos podem estar tentando influenciar a gente num determinado rumo, até um rumo bom, mas o que? Eu posso estar sem sintonia com ele, eu posso não estar pensando em nada. Então ele não consegue me passar nada. Se eu, por exemplo, só fico tendo pensamentos maus, eu vou estar fazendo trocas energéticas não com o meu mentor, mas eu vou estar tendo trocas energéticas com um espírito mau. Então, eventualmente, os espíritos bons podem ter sua ação obstada. Por quê? Porque nós preferimos dar atenção aos espíritos maus. Depois a pergunta 530. Não podem os espíritos levianos e zombeteiros criar pequenos embaraços em realização dos nossos projetos e transtornar nossas previsões? Serão eles, numa palavra, os causadores do que chamamos de misérias da vida humana? E a resposta que os espíritos nos dão é: eles se comprazem em vos causar aborrecimentos que representam para vós provas destinadas a exercitar a vossa paciência. Cansam-se, porém, quando veem que nada conseguem. Nada conseguem por quê? Porque a gente é muito paciente, ou porque a gente realmente também não dá atenção a ouvidos, não deixa uma porta aberta para eles. Entretanto, não seria justo nem acertado imputar de todas as decepções que experimentais, e de que sois os principais culpados pela vossa irreflexão. Fica certo de que, se a tua louça se quebra, é mais por desazo teu do que por culpa dos espíritos. Esse é um ponto extremamente importante, gente. As dificuldades que nós passamos aqui, encarnados, elas têm basicamente 3 origens. Elas podem ser situações probacionais, podem ser situações expiatórias, que são o quê? São situações pelas quais eu peço para passar naquele meu planejamento reencarnatório que nós falamos. Situações probacionais são aquelas situações que querem averiguar se eu aprendi já uma determinada virtude que eu acho que eu adquiri no plano espiritual. Então ela vem para testar aquela virtude que eu consegui. E tem aquelas situações expiatórias. As situações expiatórias são situações em que eu, no passado, várias encarnações, ou uma encarnação, ou muitas atrás, eu fiz um ato muito mal, que me desestabilizou. E eu não consigo superar, não consigo me perdoar, porque nós só somos julgados em uma instância, gente. Meus amigos, nós somos julgados exclusivamente pelo tribunal das nossas consciências. Deus não está nos julgando. Quem nos julga somos nós. E às vezes nós somos juízes extremamente rigorosos conosco mesmo.
Porque quando eu faço um ato errado, eu sei que eu tomei aquele ato errado. Eu sei que foi errado. Mesmo que inconscientemente eu sei. Porque as leis de Deus são gravadas na nossa consciência. Então aquilo eu fico me martirizando às vezes. Eu não consigo deixar para trás aquele ato mal que eu fiz. Então, às vezes, nós pedimos para passar por uma situação na qualidade de vítima que evoque aquela situação má que eu causei, para que com isso, às vezes, nós consigamos nos perdoar e deixar para trás aquela situação que está obstando nosso progresso. Então, o segundo tipo de situação ruim que nós passamos são as situações expiacionais. Mas tem o terceiro tipo de situação, que é a mais comum de todas de longe. Qual é? São as consequências dos atos que nós tomamos nessa nossa encarnação mesmo. São consequência da lei de causa e de efeito, de ação e reação. Se eu tomo uma ação extremamente arriscada, porque eu quis, nenhum espírito me influenciou, eu quis tomar aquela ação bastante arriscada, e aquela ação depois me causa um severo machucado, ou o meu desencarne, foi uma consequência de algo que eu, com meu livre-arbítrio, resolvi fazer. Então, os espíritos nos alertam bastante para isso, de não atribuir ao plano espiritual todas as vicissitudes, as situações ruins que nós passamos na vida. Tem um texto bem interessante no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo que fala o seguinte: de duas espécies são as vicissitudes da vida, ou se preferirem, emanam de duas fontes bem diferentes que importa distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, outras fora dessa vida. Remontando-se à origem dos males terrestres, reconhecerá que muitos são consequência natural do caráter e do proceder dos que os suportam. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mau proceder ou por não terem sabido limitar seus desejos? Quantas uniões desgraçadas porque resultaram de um cálculo de interesse ou de vaidade, e nas quais o coração não tomou parte alguma? Quantas dissensões funestas e disputas se teriam evitado com um pouco de moderação e menos suscetibilidade? Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperância e dos excessos de todo gênero? Quantos pais são infelizes com seus filhos porque não lhes combateram desde o princípio as más tendências? Por fraqueza ou indiferença, deixaram que neles se desenvolvessem os germes do orgulho, do egoísmo, da tola vaidade que produzem a secura do coração. Depois, mais tarde, quando colhem o que semearam, admiram-se e afligem-se da falta de deferência com que são tratados e da ingratidão deles. Interroguem friamente suas consciências, todos os que são feridos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida. Remontem passo a passo a origem dos males que os torturam e verifiquem se, as mais das vezes, não poderão dizer: se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante condição. A quem então há o homem de responsabilizar por todas essas aflições, senão a si mesmo? O homem, pois, em grande número de casos, é o causador de seus próprios infortúnios. Mas, em vez de reconhecê-lo, acha mais simples, menos humilhante para a sua vaidade, acusar a sorte, a previdência, a má fortuna, a má estrela, ao passo que a má estrela é apenas a sua incúria. Os males dessa natureza fornecem, indubitavelmente, um notável contingente ao cômputo das vicissitudes da vida. O homem as evitará quando trabalhar por se melhorar moralmente, tanto quanto intelectualmente. Então, essa é uma lição dos espíritos, meus amigos, que mostram que a maioria dessas situações ruins pelas quais nós passamos numa encarnação decorrem dos nossos próprios atos. Mas essa pergunta ainda se subdivide numa pergunta A, que é a seguinte: destes, os que provocam contrariedades obram impelidos por animosidade pessoal ou assim procedem contra qualquer, sem motivo determinado, por pura malícia? E a resposta dos espíritos é: por uma e outra coisa. Às vezes os que assim vos molestam, ou seja, aqueles espíritos que nos molestam, são inimigos que granjeastes nesta ou em precedente existência. Doutras, nenhum motivo há.
E essa resposta inspira a pergunta 531 de Kardec aos Espíritos, que é: extingue-se-lhes com a vida corpórea a malevolência dos seres que nos fizeram mal na Terra? E a resposta dos Espíritos é a seguinte: muitas vezes reconhecem a injustiça com que procederam e o mal que o causaram, mas também não é raro que continuem a perseguir-vos, cheios de animosidade, se Deus o permitir, por ainda vos experimentar. Como assim? Vejam, quando nós desencarnamos, nós temos uma visão muito mais clara das coisas. Primeiro, porque a encarnação, a carne, o nosso corpo, limita muitas vezes o nosso intelecto. Muitas vezes nós somos mais inteligentes quando nós estamos desencarnados, porque o nosso intelecto está limitado pela carne. Segunda coisa é que quando nós estamos desencarnados, nós temos uma visão muito diferente, às vezes, dos que estamos desencarnados. Por quê? Porque nós nos reconhecemos como espíritos imortais que somos. Sabemos que cada encarnação é apenas um pequeno pedacinho da nossa existência. Nós sabemos que nós somos seres que vão progredir a caminho da felicidade, a caminho da perfeição. Por quê? Porque nós estamos encarnados. Então nós temos uma fé que quase sempre nós não conseguimos ter enquanto encarnados. Essa fé nos guia e às vezes nos faz ter pensamentos mais claros. Mas algumas vezes nós ficamos obcecados com o que aconteceu numa encarnação. Especialmente se sofremos muito ou se temos uma personalidade obsessiva, nós ficamos obcecados. Então, alguns espíritos às vezes desencarnam e continuam pensando naqueles que eles consideram inimigos durante a sua encarnação. E continuam tentando influenciar para o mal desencarnados aquelas pessoas que foram seus inimigos numa encarnação. Então é importante a subpergunta A dessa questão, que é: pode-se pôr termo a isso? Por que meio? Ou seja, como nós podemos terminar então com essa perseguição que nós possamos sofrer de um espírito desencarnado? E a resposta é: podeis. Orando por eles e lhe retribuindo o mal com o bem, acabarão compreendendo a injustiça do proceder deles. Ademais, se souberdes colocar-vos acima de suas maquinações, deixar-vos-ão por verificarem que nada lucram. E aí tem um comentário aqui: a experiência demonstra que alguns espíritos continuam em outra existência a exercer as vinganças que vinham tomando, e que assim, cedo ou tarde, um homem paga o mal que tenha feito a outrem. Note, o Kardec ainda usa um linguajar muito pesado. O homem paga o mal que tenha feito a outrem. Isso daí não é um castigo que nós estamos sofrendo. Isso, novamente, é lei da ação e reação, causa e consequência das nossas ações. Mas, a respeito disso daí, o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 6, nos dá também um conselho muito importante sobre como fazer em relação aos nossos inimigos, especialmente também inimigos desencarnados. Olha o que nos diz o Evangelho segundo o Espiritismo nesse item. Na prática do perdão, como em geral na do bem, não há somente um efeito moral, há também um efeito material. A morte, como sabemos, não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos perseguem, muitas vezes, com seu ódio, no além-túmulo, aqueles contra os quais guardam rancor, donde decorre a falsidade do provérbio que diz: morto animal, morto veneno, quando aplicado ao homem. O espírito mau espera que o outro, a quem ele quer mal, esteja preso ao seu corpo, e assim menos livre, para mais facilmente o atormentar, ferir nos seus interesses, ou nas suas mais caras afeições. Nesse fato reside a causa da maioria dos casos de obsessão, sobretudo dos que apresentam certa gravidade, quais os de subjugação e possessão. O obsidiado e o possesso são, pois, quase sempre vítimas de uma vingança cujo motivo está durante a sua encarnação. Importa, conseguintemente, do ponto de vista da tranquilidade futura, que cada um repare quanto antes os agravos que haja causado ao seu próximo, que perdoe aos seus inimigos,
a fim de que, antes de que a morte lhe chegue, esteja apagado qualquer motivo de distensão, toda causa fundada de ulterior animosidade. Por essa forma, de um inimigo encarniçado neste mundo, pode-se fazer um amigo no outro. Quando Jesus recomenda que nos reconciliemos o mais cedo possível com o nosso adversário, não é somente objetivando apaziguar as discórdias no curso da nossa atual existência. É principalmente para que elas não perpetuem nas existências futuras. Não saireis de lá da prisão enquanto não houverdes pago até o último centavo. Isso daí é aquele linguajar antigo também que é usado e que a gente já expliquei isso daí. Na verdade, isso são todas essas coisas são consequência dos nossos atos. Então, qual é o conselho que os Espíritos estão nos dando? Você quer não ser atormentado por alguém que se considera inimigo seu quando essa pessoa desencarnar? Não tenha inimigos enquanto eles estão encarnados, então. Não fique alimentando relações de ódio. Não fique alimentando relações de sentimentos maus com as pessoas. Resolva essas questões enquanto elas estão encarnadas, do que deixar depois que eventualmente possam virar um espírito obsessor depois que elas desencarnam. Logo em seguida tem a questão 532, que é: têm os espíritos o poder de afastar de certas pessoas os males e de favorecê-las com a prosperidade? A resposta que os espíritos nos dão é: de todo não, porquanto há males que estão nos decretos da Previdência. Amenizam-vos, porém, as dores, dando paciência e resignação. Ficai igualmente sabendo de que de vós depende muitas vezes poupar-vos aos males, ou, quando menos, atenuá-los. Essa é toda a questão do planejamento reencarnatório que nós já conversamos. E prossegue a resposta. A inteligência, Deus vô-la outorgou para que dela vos servais, e é principalmente por meio de vossa inteligência que os espíritos vos auxiliam, sugerindo-vos ideias propícias ao vosso bem. Porém, não assistem senão os que sabem assistir-se a si mesmos. Este é o sentido dessas palavras: buscais e achareis, batei e se vos abrirá. Sabei ainda que nem sempre é um mal que vos parece sê-lo. Frequentemente, do que considerais um mal, sairá um bem muito maior, ou seja, uma situação probatória ou expiacional. Quase nunca compreendeis isto, porque só atentais no momento presente ou na vossa própria pessoa, que é aqueles pontos que nós falamos. Na erraticidade, nós temos uma visão ampliada e nós sabemos que essas situações, às vezes, difíceis que passamos enquanto encarnados, são para o nosso progresso. E nós, como espíritos imortais que nos reconhecemos enquanto desencarnados, sabemos que essa encarnação vai ser uma parte muito pequena da nossa existência, que é uma escola, essa encarnação, para a qual a gente está indo uma aula. Depois, na pergunta 533, podem os espíritos fazer que obtenham riquezas os que lhe pedem que assim aconteça? E a resposta é: algumas vezes, como prova. Quase sempre, porém, recusam, como se recusa a criança a satisfação de um pedido inconsiderado. E aí vocês podem estranhar, como prova riqueza? Sim, a doutrina nos ensina que riqueza é uma prova muito mais difícil do que a pobreza. Por quê? Porque quando nós temos uma abundância de meios materiais, elas apelam aos nossos sentidos, elas nos fazem esquecer o que é importante. E o que é importante? As virtudes que a gente adquire, os bons sentimentos que a gente desenvolve, o amor que a gente aprende a ter por cada vez mais pessoas. Isso é realmente o importante, gente. Caixão não tem gaveta. A gente não leva nada de material quando a gente desencarna. E muitas vezes o excesso de bens materiais nos faz esquecer isso, nos distrai. E nós ficamos perdidos nessa ilusão de que elas importam, quando o que importam são as coisas para as quais a gente não está dando atenção, distraídos pelas riquezas. E vocês vejam o seguinte, então, a gente tem que lembrar que quando a gente é rico também, a gente é rico por uma razão.
A gente é rico como prova e a gente é rico para fazer alguma coisa útil com a nossa riqueza. A quem muito foi dado, muito será pedido. Então nós temos uma responsabilidade, quando nós temos muitas riquezas materiais, de empregar elas de forma correta, de empregar elas de forma a gerar riqueza também para aquelas pessoas que têm menos. Essa é uma responsabilidade que nós temos. E de não nos distrair com elas e esquecer o que é realmente importante. Depois você pergunta 533 se subdivide numa questão A. São os bons ou maus espíritos que concedem esses favores? E a resposta é a seguinte dos espíritos. São uns e outros. Dependem da intenção. As mais das vezes, entretanto, os que os concedem são os espíritos que vos querem arrastar para o mal e que encontram um meio fácil de o conseguirem, facilitando-vos os gozos que a riqueza proporciona. A questão 574 pergunta: será por influência de algum espírito que fatalmente a realização dos nossos projetos parece encontrar obstáculos? E a resposta é: algumas vezes isso é efeito da ação dos espíritos. Muitas mais vezes, porém, é que andais errados na elaboração e na execução de vossos projetos. Muito influem nesses casos a posição e o caráter do indivíduo. Se vos obstinais em ir por um caminho que não deveis seguir, os espíritos nenhuma culpa têm dos vossos insucessos. Vós mesmos vos constituís em vossos maus gênios. Essa é aquela questão, gente, de que nós conversamos sobre as vicissitudes da vida e sobre as consequências das nossas ações. A gente tem que lembrar o seguinte: a gente tem livre-arbítrio, mas existe a lei da ação e reação, causa e efeito. Significa o quê? Que a semeadura é livre. Eu faço aquilo que eu tenho vontade de fazer. Mas a colheita, gente, colheita é obrigatória. Se eu semeei vento, eu colho tempestades. Se eu semeei bem, eu colho bem. Se eu semeei o mal, eu não vou colher bem. Eu vou colher o mal. Se eu quero comer uma fruta doce, eu não posso semear limão, porque eu vou colher só um limão azedo. Então, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. E, finalmente, a questão 535, para nós encerrarmos o estudo, pergunta: quando algo de venturoso nos sucede, é o Espírito nosso protetor que devemos agradecê-lo? E a resposta é: agradecei primeiramente a Deus, sem cuja permissão nada se faz, depois aos bons espíritos que foram agentes de sua vontade. Então, você tem que lembrar que tudo está num grande plano da providência divina, que Deus, pela sua misericórdia da lei de progresso, faz com que nós evoluamos até a perfeição e a felicidade que daí decorre. Gente, essas são as conclusões do estudo de hoje. Então, um bom dia, uma boa tarde e muita paz e bem para vocês.